Bom, pessoal, boa noite. Sou o Guilherme, sou engenheiro de controle e automação, CEO da Magic, CEO da Viva Aqui. Vou explicar depois um pouco o que cada uma dessas empresas fazem. E eu vou começar falando um pouco dos problemas, né, e da realidade que a gente enfrenta em dois mercados que aparentemente não se conversam e que agora estão se conversando e estão nascendo juntos, né? Que é o mercado de hotelaria, hospitalidade e um mercado condominial, residencial ou corporativo, e como que juntar isso nos propõe vários desafios e como que a gente tem resolvido isso hoje, tá? Então, o mercado aí hoteleiro e Airbnb, a gente tem ainda processos bem arcaicos, até se for pensar, na maioria dos casos, né, em que você tem aí um hóspede fazendo uma busca da sua reserva nas OTAs, né, que são Booking, Expedia, Airbnb, hotels.com, tudo mais. Você vai lá, seleciona um destino, faz a sua reserva para aquele hotel, naquele fim de semana, por exemplo. Eventualmente você paga antecipado ou muitas vezes você paga só na chegada lá com seu cartão de crédito, alguma coisa assim. Você pega essa fila monstruosa para fazer um check-in e basicamente escrever os dados que você provavelmente já colocou em algum lugar. Então, é incrível como no momento que a gente está de digitalização, a gente ainda tem a maioria dos hotéis e desse setor fazendo um check-in presencial no papel. Depois você pega um cartão ali, uma chave, às vezes não funciona, enfim. Você tem sua estadia e aí você depois sai e eventualmente tem que passar de novo para fazer um check-out na recepção, um pagamento. E um fluxo de Airbnb não muda muito disso. Bem comentado pelo Gil aí, tem soluções como fechaduras, né, que a gente também tem que facilitam esse processo de entrega de chave, mas isso ainda é minoria, com certeza isso vai aumentar muito. E a gente tem, quem nunca teve um caso aí de ter ficado para fora, ou ter ficado esperando o anfitrião, ou a chave está embaixo do tapete, ou está na portaria, né? Então, realmente, essa logística no mercado hoteleiro da jornada, desde a reserva até a entrada no quarto, ela tem um monte de processo, um monte de sistemas que muitas vezes não se conversam, causando altos custos aí para os hoteleiros e uma experiência muito ruim para hóspedes. Indo para um outro mercado que aparentemente parece que não tem muito a ver, mas tem. A parte de condomínios residenciais, o Gabriel falou um pouco de um dos problemas sérios, que é a parte de entrega, mas tem muitos outros, né? A gente tem hoje na portaria, em alguns casos, sendo bem resolvidos por portarias remotas, né? Mas a gente tem ainda muito processo falho, demorado, fila. Para condomínios menores, uma portaria remota tem funcionado muito, mas para condomínios maiores, com maiores complexidades, fica muito difícil de você gerenciar tudo isso dessa maneira, né? A gente ainda usa muito porteiro como facilities, né? Como, vou deixar alguma coisinha ali, vou pegar com ele, que é uma cultura muito do brasileiro, né? De usar essa portaria como uma prestação de serviço, né? E não só como o serviço que ele deveria realmente executar. Muita coisa manual ainda, né? Muita comunicação manual, muito protocolo de correspondência, caderninho para isso, comunicação para aquilo. Óbvio, tem surgido muitos aplicativos e soluções que resolvem partes, né, desses problemas. Então, uma comunicação interna tem vários aplicativos para isso, de administradoras. Para entrega, a gente tem os lockers. Para as chaves, ainda é um grande problema, né? Áreas comuns, principalmente na pandemia, em que você tem reserva de espaços, reserva de academia, reserva de salão de festa com ocupação restrita, também tem isso é um problema, né? Então é muito comum você ver esse molho de chaves e aí a pessoa tem que ir na portaria para retirar a chave, assinar o caderninho, né? Isso ainda é uma realidade em muitos locais e soluções específicas têm surgido para isso, mas ainda muito pensando somente em um dos problemas, né? Então, junta-se esse exemplo que eu dei aí da hotelaria com mais esse e muitos outros problemas que eu poderia ficar horas aqui comentando desafios, né? A parte de veículos, por exemplo, garagem, enfim, que não vai dar tempo de tratar aqui,
mas você junta tudo isso e mais um pouco e coloca aí num prédio de uso misto, que se você andar aqui por São Paulo, basicamente você vai ver um a cada quarteirão sendo construído por conta do plano diretor, né, de alguns anos atrás, em que você tem no mesmo prédio uma parte residencial, uma parte de lazer, uma parte comercial, eventualmente uma parte corporativa com escritórios, garagem também privativa, compartilhada com comercial, tudo isso junto, misturado, num cenário muito novo de utilização, né? E aí você adiciona a isso os estúdios e as unidades não residenciais, né? Que são pensadas justamente para locação de curta temporada, para um Airbnb, vamos dizer assim, né? Mas também não é um hotel, né? Então é um desafio enorme. Você une os benefícios e as dificuldades desses dois mercados, adiciona serviços compartilhados, e aí tem uma grande salada para todos nós resolvermos. Eu faço parte desse mercado, muitas pessoas que estão aqui também fazem especificamente em algum ponto dessa cadeia, né? Então é uma realidade vamos dizer, recente, né? E que com certeza vai crescer muito. É uma tendência, já é uma realidade, já tem muitos empreendimentos sendo entregues nessa linha, e isso tende a crescer muito. E aí, o que a gente tem, né, dentro desses prédios? Alguns pontos, e não se limita só a isso, né? A gente vai ter coworking, né? A gente falou, alguém levantou a pergunta, coworking é um modelo de trabalho compartilhado que sofreu muito na pandemia. Nós atendemos aí como a Magic muito, fazendo controle de acesso de muitos coworkings, porque na época do lockdown, né, basicamente fecharam, né, tiveram que não ter atividades presenciais, mas agora com o modelo híbrido de trabalho, como o Gabriel bem mencionou, muitas empresas estão devolvendo as lajes e indo para o modelo mais flexível. Então, vão crescer com certeza, já estão crescendo, e nesses edifícios mistos também, com certeza isso vai existir, para trabalho dos moradores, para trabalho de, eventualmente, uma pessoa que está passando na rua e quer uma estação de trabalho, uma boa internet, ou até dos hóspedes. Você vai ter uso de lavanderias compartilhadas, vários outros serviços compartilhados, mercados autônomos, academia, né? E aí você começa a pensar, putz, mas e aí, quem vai acessar essa academia? É só o morador? O cara do Airbnb pode? Quando que ele pode? Mas eu tenho que ter um acesso junto, tem que ter um acesso separado. E aí começa todo esse desafio. E aí vamos entrando na portaria, mesma coisa. Portaria, a gente vai ter uma portaria única, vamos ter uma portaria segregada. Quem é de um perfil, né, de hospedagem não pode entrar na mesma portaria que o morador, ou é tudo junto? Como que eu vou triar, fazer essa triagem, esse controle de acesso seguro, para garantir que só essa pessoa entre? Acesso veicular, mesma coisa. Vou ter um estacionamento terceirizado, cobrando? Não. Muitos desses prédios nem têm menos garagens, né? Porque o objetivo é eles estarem em eixos ali, com fácil acesso ao metrô e tudo mais. Elevadores, mesma coisa. Quem pode acessar o elevador? Guilherme, Oi? além dessas áreas, eu lembro mais algumas. Hoje mesmo vivo num projeto, num É, prédio que vai ter um salão de beleza, tá? E uhum, aí, completando o que você está falando aí, a gente fala de locação, né? Locação de bicicleta, de patinete, perfeito. enfim, e Exato. ferramentas, né? Ferra tudo. Então, realmente é muita coisa. Não dá para exaustir, mas são É, coisas bem diferentes, né, do que a gente vinha tendo. exatamente. Então, tem uma tendência de uma economia compartilhada gigantesca nesses espaços, e aí muitas soluções que muitas vezes não se conversam, né? Então, esse é um dos grandes desafios, de você oferecer primeiro segurança para todos ali, né? Rastreabilidade do que está acontecendo, e permitir que uma coisa converse com a outra. Então, você não ter, a pessoa mora ali ou vai acessar um local, ela tem 10 aplicativos, um de cada coisa, né? Isso o Gabriel comentou bem dos lockers aí, a necessidade de você integrar com os sistemas ou de entrega, ou sistemas condominiais e tudo mais. Então, assim, o morador sabe bem disso, é um desafio que eu coloquei ali embaixo, né? Home office, então, justamente, trabalho híbrido oferece outros desafios. Eventos, muitos desses prédios vão ter ou eventos particulares, né,
que podem ser eventos grandes também, e aí você tem aquela fila de pessoas ali no final de semana para ir num churrasco. Acesso de visitantes, aí agora justamente com hospedagem, como que eu faço isso, como que eu trato esse hóspede, entregas e por aí vai. É uma infinidade de questões a serem pensadas e tratadas. E aí temos esse grande nó, esse grande cubo mágico para ser encaixado e trabalhado em conjunto. Aqui, endereçando um pouco as pessoas, né, as figuras aí do que a gente tem de dor um pouco nesses cenários. Tem várias outras, eventualmente, mas os principais desse mercado, dessa jornada como um todo, né? Então, tem lá na incorporação, na criação do empreendimento, já tem uma realidade diferente de você tratar como uma locação tradicional ou uma curta temporada. É diferente, não tem como. O edifício é diferente. Um hotel não tem a mesma estrutura do que um condomínio residencial, mas agora a gente está falando de um prédio misto. Então, como que a gente vai adequar o locker, igual o Gabriel falou, como que a gente vai adequar as portarias separadas e muitas outras coisas. Isso não é um hotel, né? Esses prédios não são hotel. Eu não posso simplesmente fazer uma operação hoteleira. É muito diferente disso, né? Quem vai ser a figura que vai operar e administrar, né? Até muito pouco tempo atrás era uma boa pergunta. Hoje já o mercado já está se movimentando, estão sendo criadas empresas e modelos de operação desses tipos de empreendimentos que eu vou falar um pouco mais para frente. E um descolamento muito grande entre o que é projetado e o que é realmente entregue, né? Justamente por essa dificuldade de casar todas essas nuances de operação que são extremamente complexas no momento de projeto, né? E que envolve de tudo, envolve arquitetura, envolve design, envolve tecnologia, envolve sistemas e tudo mais. Do lado de investidores, né, o pessoal que está comprando as unidades, né, tanto uma pessoa física ou um investidor corporativo, a gente precisa entregar, né, tem que entregar resultado financeiro para esse investidor, né? Então a incorporadora está preocupada com isso para ela conseguir vender as unidades, né? Normalmente tem muito atrito entre administrador e o investidor para acompanhar como que é feito a rentabilidade, como que tem taxas essas, tem contratos longos, então às vezes tem dificuldade nessa relação entre os investidores e o gestor ali, né, a incorporadora. Do lado da operação, né, depois, suponha que essa incorporadora, essa consultora entrega esse empreendimento, vai entrar lá uma administradora, vai ter um síndico profissional, enfim, alguém vai administrar isso, né? Como vai ser esse modelo? É um condomínio padrão residencial? É um hotel? Não é nenhum nem outro? É um misto? É corporativo, mas não é? E tem serviços pagos lá embaixo, né? Então, que é esse? Que negócio é esse? Que sistema que a gente vai contratar? Não é simplesmente colocar um controle de acesso lá e tá tudo funcionando. Tem um monte de coisa rodando aí, tem empresas eventualmente prestando serviço, operando, vendendo, controlando quem entra, quem sai. Então, como garantir que isso funcione com segurança, né? Como conciliar todos esses stakeholders, esses perfis diferentes nesse novo cenário. E aí, para o morador e hóspede, vou chamar ali de usuário, né? Você tem aí noções de falta de segurança. Eu peguei alguns depoimentos aí do Reclame Aqui, sem a intenção de expor, né? Mas só para pegar alguns exemplos do que realmente acontece e a sensação desses moradores. Atrito entre essas pessoas que estão aí, né? Um morador, um hóspede, um prestador, porque você está lá, você acha que é seu apartamento que você comprou para morar, mas ao mesmo tempo está rodando um hotel, então como é que fica isso? E uma experiência muito ruim, né? Então aqui alguns exemplos só para traduzir um pouco isso, né? Então, um pouco que eu já falei, o controle de acesso deveria ser separado, mas só tem uma entrada. Então, os hóspedes e os moradores vão entrar pela mesma porta, gerando uma brecha de segurança. Prédio com uma única entrada, mesmo elevador, residencial e não residencial.
Quem quer comprar um apartamento e depois transformar em um hotel, né? Não era o que esperavam, decepção total. Então, isso já está acontecendo e é meio natural mesmo, porque é um cenário muito diferente e muito mais complexo do que a gente tinha, né? Aqui do lado do hóspede, putz, isso tem infinitos relatos desse tipo, né? Então, ele reserva, aí ele tenta, o link não abre, tem um problema técnico, aí chega no hotel, tá com mala, não tem nada da hospedagem dele, ele não consegue entrar, parará, 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 a portaria não deixa entrar, porque o sistema da locação não conversa com a portaria, diz que eu tinha que me virar com o pessoal, mesmo ela mostrando a confirmação do Booking, mas o Booking não tem nada a ver com a reserva, né? Porque, enfim, existem vários sistemas no meio do caminho e uma operadora executando todo esse fluxo. E aí a pessoa ficou 20 minutos na Cracolândia sem poder estar segura para concluir o cadastro da minha identidade, porque o link não queria abrir. Então, são realmente relatos muito comuns, infelizmente. E do investidor, um pouco que eu falei. A pessoa compra, liga, não sabe, não tem informação sobre o fundo, faltam números, falta estudo, não sabe a rentabilidade estimada. Então, realmente, dores para todos os lados, como eu mostrei. E aí, como eu falei, né, o mercado tem se organizado, aí tem algumas startups surgindo, como a Charlie, a House, a Atlântica e a Mitre também se juntaram, a Noma. Eu conheço muito de perto a Xtay, que é uma cliente, uma parceira nossa, que a gente está desenvolvendo todo esse sistema, enfim, vou explicar um pouco mais, mas o sistema desde a reserva até a abertura da porta, todo integrado e verticalizado, porque isso precisa acontecer. Senão você não consegue ter essa gestão da informação e o controle das pessoas exatamente do início do processo até a ponta ali, até a entrada. Aqui eu vou mostrar rapidamente um vídeo da Viva aqui. Bom, contextualizei bem e agora vou falar das nossas empresas, da empresa que eu atuo, né, que eu sou sócio. E eu vou mostrar um vídeo da Viva aqui que fala um pouco mais do setor hoteleiro, mas tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui. Fernando is going for a trip, and he books a hotel online. After a long trip, he hurries up to drop off his luggage and freshen up at the hotel before a meeting. When Fernando arrives at the reception, he gets scared by an enormous queue, and yet he still has to fill out a long and detailed form. Finally, once he gets his access card, it doesn't work. Here it goes again. Fernando goes back to the reception to set up his card. What a long day! That's when Fernando discovers the wonders of VivaKey. With VivaKey, you can check in and out of the hotel with the mobile app without long queues and front desk annoyance. Your cell phone is the access key. All extremely simple, safe, and fast. For hotel investors, it dramatically increases productivity by reducing front desk work and mistakes while boosting guest satisfaction. VivaKey system includes its proprietary PMS, OTA's integration, VivaKey app, and unique access controls. Renew the processes that deter your growth and profitability. Come with us to the digital hospitality world. Let's VivaKey. Então agora vamos falar um pouco, né? Eu falei muito dos problemas, agora vamos falar um pouco das soluções, o que a gente já tem feito, o que temos que fazer ainda. Então, a Viva Aqui basicamente é uma solução que une tecnologia com serviço, né? Então, a gente tem uma camada ali de vários softwares, desde o PMS, que é um software de gestão hoteleira, Channel Manager, que é o software que integra com os canais de distribuição, Revenue Management, que é a parte financeira, chatbot, cobrança, split de pagamento, tudo isso já está dentro dessa camada de software e chegando no aplicativo para a pessoa poder fazer um check-in e abrir a porta, né? Obviamente, como o Gabriel bem disse aí na apresentação dos lockers, eu não posso limitar uma única forma de acesso, então tem senhas, tem cartões, tem chaves, né? Tem reconhecimento facial, tem outras formas também,
como backup, tanto para o hóspede quanto para a operação. A gente tem os hardwares também próprios e outros integrados de terceiros, né, para fazer esse controle de acesso tanto em áreas comuns quanto nos apartamentos, e tem serviços também com a Vivep, que é sócia também dessa solução da Vivo Aqui, que faz toda a parte de reserva, call center e todo atendimento, e pode fazer também serviços de limpeza e a parte realmente de operação desses empreendimentos, né? Então aqui, agora falando especificamente das empresas, das tecnologias e um pouco mais a fundo, a Magic ela nasce em 2016, principalmente com foco em controle de acesso em nuvem, internet das coisas, segurança em transações de credenciais mobile, né? Então, é um dispositivo IoT, ou seja, ele se conecta direto com a internet, não precisa de servidores locais, coisas do tipo, né? Meu plug and play, tem um hardware ali, conectou via Wi-Fi ou cabeado, ele já está comunicando com o nosso software em nuvem e todas as configurações, todo o gerenciamento é em nuvem. Estamos em mais de 130 clientes já, em 11 estados, e a Magic surge mais no mercado mais corporativo, né? Então a gente atende muitos escritórios, condomínios empresariais, tem uma presença em residenciais também, coworking, educação, saúde, mas não nasceu focado no ambiente de hospitalidade, né? Isso é mais recente e que a gente usa toda essa base que serviu muito para estressar o controle de acesso, né? Então a gente tem, por exemplo, a USCS ali, universidade, tem 30 catracas, 10 mil alunos, então tudo isso serviu para deixar o sistema muito robusto, escalável e pronto para receber integrações, principalmente. Então, ali, tratando aí de áreas comuns, isso pode ser corporativo, residencial, condominial. A gente tem uma plataforma IoT e Cloud, um pouco como eu já falei. A gente trabalha principalmente com autocadastro, né, identidade única, então é muito importante que as pessoas possam remotamente criarem os seus perfis e receberem o acesso de acordo com a política, né, ou com a reserva do hotel, ou de acordo com a política do condomínio, coisas do tipo. É muito simples para escalar isso, a instalação e tudo é muito plug and play, é um modelo SaaS também que a gente aplica na Magic Key, muito parecido com o do meu Locker, né, de locação. Tudo praticamente é feito remotamente, em termos de atualização, manutenção, isso é uma condição essencial para operar esse tipo de solução, né, de modelos principalmente híbridos, tudo mais. Muito importante a parte de integrações, né, como o Gabriel também comentou, a gente não pode estar sozinho em muitos locais, a gente vai ter que integrar com outros softwares financeiros ou de gestão, ERPs e tudo mais, então a gente tem APIs, SDK e tudo mais, e obviamente múltiplas formas de acesso, né, então o app próprio nosso é uma das formas, mas pode ser um app terceiro com SDK, pode ser via QR Code, reconhecimento facial, tags, senhas, enfim, é essencial que tenha essa redundância em praticamente todos os mercados. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas são alguns dos nossos hardwares, né? Controladora, leitor Bluetooth NFC, leitor de cartão RFID opcional 125, e o standalone, que é uma junção ali, né? A gente juntou uma controladora e um leitor e um teclado e fez um dispositivo super parrudo para controle principalmente de portas internas. Aqui alguns exemplos de instalação em clientes dos nossos hardwares. Aqui uma utilização do mobile via Bluetooth, então a pessoa está autorizada, aproxima, identifica que é ela, libera ali o bloqueio, pode ser eletroímã, catraca, cancela, qualquer tipo de bloqueio físico. E aqui um exemplo mais de uma jornada de um hóspede, imaginando que ele fez aquele processo de reserva, pagamento previamente, e aí com o mesmo app ele acessa a área comum, pode ser pelo app ou por uma senha, nesse caso. Aqui tem uma espécie de clausura também, que é monitorada. Você vê que não tem ninguém, né? Ele não passa por nenhuma recepção física.
Esse é um hotel, são 32 quartos, aqui próximo de Congonhas tem uma vending machine ali embaixo, que se ele quiser ele pode acessar, e aí ele vai das áreas comuns até a porta do quarto dele em menos de 1 minuto, sem ter que falar com ninguém. E esse é o outro hardware que nós temos, que é uma Smart Lock, comunicando no mesmo sistema que a gente desenvolveu também, até chegar ao quarto. Então, esse é o último hardware, ele é mais recente. Ela também tem abertura por senha, cartão, o Bluetooth e chave de backup. Obviamente que a gente também conecta ela pela internet, então ela tem a comunicação Bluetooth com o hub, e esse hub se comunica via Wi-Fi, né, com o Wi-Fi ali do local. Todos os nossos dispositivos funcionam offline, né? O Gabriel também comentou isso. A gente está no Brasil e não dá para depender de uma internet full em todo momento para operar. Então é óbvio que todos os dispositivos têm uma base de dados local, tudo mais. Obviamente que a internet ela é utilizada para acessos remotos e para sincronizações, né? Mas nada vai parar de funcionar como oscilação de internet ou coisa do tipo. E aí a Vivaqui basicamente é uma joint venture entre a Magic e a Vivap, que tem todo o know-how de operação hoteleira, hotéis autônomos e short-term rental, né, que são essas locações de curta temporada. A gente milhares de reservas processadas e é uma solução que verticaliza, né, e vai para esse mercado de hotelaria e hospitalidade profissional, principalmente, né? Eu não estou falando do Airbnb que tem a pessoa física tem um Airbnb e que ela mesma opera, né? Isso ela consegue com uma fechadura mais simples, ou simplesmente disponibilizando uma senha, mas a partir do momento que você aumenta a escala disso para 20, 30, 100, 200, 300, você precisa de um sistema realmente integrado desde do início até o fim, e com menos intervenção humana, porque senão cai naqueles problemas e erros que eu mostrei ali no início, que é o que mais tem no mercado. E a gente está trabalhando muito para mudar isso. Então, como que é esse fluxo? Vocês viram um pouco no vídeo da Vivaqui, mas explicando novamente, tem toda a parte de reserva e pagamento feita pelas OTAs, né, via OTAs, né, que são essas online travel agency aí, que distribuem o inventário que está no nosso PMS também. A partir do momento que a pessoa reserva e paga, o PMS distribui isso, manda uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, ela baixa o aplicativo, faz um cadastro e faz um check-in seguro, ela tira foto do documento, pega todos os dados necessários legais, né, para realizar esse check-in. Eu posso enviar esses dados também para uma portaria, se for necessário, né, física, para que ele também tenha esses dados e possa tratar isso. E aí que tem a integração com o controle de acesso direto, que é a parte ali da Magic Key, que aí essa pessoa, esse hóspede, recebe uma autorização para acessar determinada porta, determinado dia, determinado horário, e aí que está a beleza da gente conseguir colocar isso em áreas comuns, com um projeto bem feito, em que mesmo com a complexidade que eu mostrei no início ali de áreas comuns, academia, elevador, portaria, se isso é bem projetado e bem construído, é muito simples de eu definir o fluxo desse hóspede, definir onde que ele pode ir, onde que ele não pode ir, quando que ele pode ir, sem ter atrito nenhum com os moradores ou cooperação daquele condomínio, dando a segurança necessária ali que tanto os moradores como investidores tanto procuram. E aí essa pessoa acessa e ela tem depois todo um suporte 24/7 via telefone, chat, WhatsApp. Depois ela tem o checkout, tem a limpeza e tudo isso com relatórios em tempo real, inclusive para o investidor, né? Lembra que a falta de transparência, de saber como que tá, se está alocado, não está alocado,
quantas diárias eu tive nesse mês. Isso é uma dificuldade muito grande para a operadora passar isso, né? E no nosso sistema, a gente já tem essa área, tanto do investidor, para ele poder acompanhar o que está acontecendo, quanto do gestor, né, para operar isso e saber em relação ao controle de acesso e às reservas, quanto para o hóspede e para o morador também poder acessar todos os locais de acordo com as políticas. Então, não é um cenário simples, é um cenário de muito tempo aí já, é uma solução muito nova, mas que a gente já está um bom tempo desenvolvendo, e envolve muita integração, hardware, software, aplicativo, APIs e tudo mais. E aí, o que tá vindo, o que eu vejo como perspectiva, né, possibilidades para tudo que está acontecendo? Com certeza, uma integração, uma necessidade de integrar esses sistemas e um conceito mais de prédio inteligente, né? Então, muita coisa vai coexistir ali. Então, a gente vai ter long stay com short stay, vai ter administradora, às vezes vai ter uma só, que vai tomar conta de tudo, às vezes vai ter vários players tomando conta disso, né? Você vai ter portaria com identificação de pessoas e controle de acesso com vários perfis diferentes. Então, uma portaria remota resolve até um certo tamanho, eu acredito, depois de um volume, de uma complexidade, fica mais complicado. Entregas e lockers, com certeza é um ponto que nos condomínios residenciais já está sendo bem endereçado. Nesses condomínios mistos também vão ter que ser endereçados. Parte de comunicação do condomínio, né? Então, aí mais uma parte mais residencial, né? De comunicados e assembleias, coisas do tipo. Reserva de áreas comuns é algo que já é totalmente possível com os nossos sistemas, né? Com o controle de acesso. E para o hóspede, inclusive, então, aquele hóspede que reservou o Airbnb pode acessar a academia e a piscina e não pode acessar o coworking se ele não pagar. Beleza, a gente faz essa regra, tudo certo, tudo funcionando. E aí, partes mais de BMF, CFTV, alarme, tudo isso, idealmente, vai se integrando a essa nova realidade aí de prédios de uso misto. É uma jornada longa, né? Isso não vai acontecer da noite para o dia. E a internet das coisas e cloud presente em tudo, né? Precisa disso, senão eu não consigo fazer as integrações, não consigo monitorar remotamente, não consigo trazer a informação, porque é uma informação dinâmica, não é mais a mesma pessoa que está lá durante 5 anos, é uma pessoa que está lá durante 2 dias, eventualmente, né? E aí, para dentro das unidades também, né? Aí não é muito. A gente já fez algumas tentativas, algumas coisas de integração justamente com a Alexa e tudo mais, mas é um campo também gigante para a gente ir para dentro da unidade, né? Com uma automação mais residencial, iluminação, ar-condicionado, cortinas. Então, tudo isso integrado é uma visão que a gente está perseguindo muito e tem muitos desafios para todos os lados, né? Tanto da parte de tecnologia quanto produtos, integrações, hardwares, mas é algo muito, muito bacana que nos motiva e o mercado tá procurando coisas desse tipo, está precisando, porque as experiências são péssimas, como vocês viram e já vivenciaram, porque realmente é algo bem complexo e desafiador. E aí, para finalizar, alguns insights aí que eu vejo, né? Esse mercado, principalmente de short-term rental ou de esses edifícios mistos, ainda é muito novo, ainda está muita estruturação, a gente tem os primeiros prédios sendo entregues né, nesses últimos anos, e agora vai ter uma enxurrada aí de prédio nos próximos anos sendo entregues, e a gente precisa realmente integrar mais esses players desde do projeto, entrega, operação e gestão. Isso já está sendo feito on demand agora, né? Com o avião voando, está tendo que fazer adaptações, provavelmente, eventualmente civis,
Às vezes só com uma adaptação de sistema você consegue, mas o desafio está aí, está pronto. E a tecnologia é fundamental para esse setor, esse modelo de operação. Tudo ainda está muito fragmentado, a gente conseguiu já ter uma solução vertical muito relevante da parte desde a reserva até a entrada da pessoa no quarto, uma solução única aí que a gente fez. E eu vejo muitas oportunidades para todos nesse setor aí, né? De serviço, automação, arquitetura, projeto, tecnologia, segurança, manutenção, serviços que podem ser oferecidos dentro desses prédios. Então, é realmente um momento de muita oportunidade, dado os grandes desafios que a gente tem para as dores para todos os setores ali, né? Que eu mostrei. E como a gente já viu aqui, o locker aí do Gabriel é um pedaço desse quebra-cabeça. A fechadura é outro pedaço, a portaria é outro pedaço. O salão de beleza que o Muratori falou é outro pedaço. A lavanderia compartilhada é outro, o coworking é outro. Então a gente tem basicamente uma cidade dentro de um empreendimento agora e muitos stakeholders envolvidos e às vezes, muitas vezes conflitantes nesse mesmo espaço. Então, teremos muita novidade e nós, Magic e Viva aqui, estamos empenhados a encabeçar muito esse mercado aí e trazer muita novidade em breve também. Então, obrigado, Muratori, estou finalizando aqui. Vou tirar minha tela. Deixa os teus dados um pouquinho ainda aí, o pessoal anotar, Tá. enquanto eu te faço algumas perguntas que surgiram aqui, rapidinho. Tá. Tem a pergunta da Conceição, que ela fala, o acesso pela porta, se a pessoa deixar uma porta aberta, tem algum meio para temporizar essa abertura? Temporizar a porta da unidade, você diz? A porta... Provavelmente. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Não sei se a Conceição... Se ela quiser falar, ela estiver por aí. Conceição, você quer abrir e fazer a pergunta para esclarecer um pouquinho? Por exemplo, boa noite, é Valdir, tá minha esposa. A pessoa... pode falar. Tá. A pessoa abriu a porta, como você mostrou aí, acho que é uma escola, não sei, enfim. Isso. Mas tem algum dispositivo que controla por quanto tempo aquela porta pode ficar aberta? Porque ele pode abrir a porta, deixar a porta aberta e entrar várias pessoas, entendeu? A questão? Sim. Você tem um dispositivo mecânico, que seria uma mola ou alguma coisa, né, que faça ela voltar, um motor, ali tem a parte física, mecânica, e você tem a parte lógica, tipo, dá para você colocar um sensor de porta aberta que depois de X segundos ele envia um alerta, soa um alarme, então dá para atacar as duas frentes, a parte física e mecânica e a parte lógica, e você monitorar isso à distância, eventualmente. Então, dá para fazer isso sim. O Glaucio faz uma pergunta que a gente está trabalhando, né, Guilherme? Fala aí. Além da parte do acesso, a gente consegue integração com a parte de automação. Então, isso o interessante, desde que a gente conheceu a Magic, integrou, ver como foi bem resolvida toda a questão, né, como ele mostrou, desde a reserva, a autorização, a entrada na unidade, mas, como o Guilherme falou bastante, tem ainda muitos caminhos pela frente, mas ninguém está parado, né, Guilherme? A coisa está andando. Exato. Esse é um próximo, uma das próximas direções, né? E, como eu coloquei ali, para dentro e ter a integração com a automação dos quartos ali, né? O que eu percebi também, não sei se eu estou certo, Guilherme, quando vocês começaram esse desafio, algumas soluções que vocês foram encontrando foram tão oportunas para alguns clientes, como, por exemplo, quando vocês geram esses dashboards, por exemplo, para o gestor, né, de uma pequena pousada ou mesmo de um condomínio com ocupação temporária. Então, vocês acabaram entrando muito porque, logicamente, né, recursos limitados você tem que escolher. Então, essa parte do Viva Aqui, mais voltada
por exemplo, pousadas e tal, foi muito bem desenvolvida, né? Isso Sim, já é um legado. Mas, como você deve perceber, uma empresa com uma postura inicial de startup, que hoje já vocês não são mais startups, né, praticamente, mas tinha que ver essas oportunidades e cobrir. Então, eu vejo que a história da Magic é muito rica, né, nisso, porque conforme as oportunidades foram surgindo, foi se aproveitando esses espaços. Agora, a gente está torcendo para a gente caminhar para o lado da automação também, tem muita gente torcendo aí, exato, né? Tá? exato, O, exato. o Francisco perguntou se você tem algum case com veículos, de entrada e saída de veículos. Você chegaram a fazer Tenho, algum tenho, projeto? Tem? já. Aí veículo tem várias formas. Pelo próprio app Bluetooth, você consegue usar à distância, e aí você consegue controlar o range da distância do Bluetooth, então ele funciona como se fosse um controle remoto, ou você pode integrar com as tecnologias de controle de veículos, tipo tag, RFID ou LPR, leitura de placa, né? Então, outra coisa que a gente não foi muito a fundo é, por exemplo, no controle de vagas em si, né? Ah, E isso porque não, esse é é acesso mesmo, outro acesso. buraco. Ué, Mas o mais acesso, um. sim. Sim, o acesso está dominado. Eu não coloquei exemplos ali, vídeos, mas dá para abrir tanto pelo Bluetooth quanto por conectar a tag RFID ou LPR, que são os mais comuns. Muito interessante. Existem várias integrações possíveis. Então, os desafios aí são enormes, tá? Mas como vocês podem ver, existem ligações, né, com vários tipos de atividades. Então, os colegas que estão aqui em várias áreas, desde a área de projeto, e também acho que tanto o Gabriel mencionou e o Guilherme reforça, quem trabalha em projeto, né, a possibilidade de já pensar nisso com antecedência. A arquitetura pode ser muito colaborativa em algumas coisas, né? Algumas ocorrências que a gente tem visto aí são até curiosas, né? Em prédios por exemplo, prédios normais, prédios mais antigos que hoje se abriram para Airbnb em algumas unidades. Então, o controle, por exemplo, da lavanderia, né, passa a ser um problema, né? A pessoa que está acostumada a mandar a sua funcionária lá para lavar a roupa, ela desce, põe a roupa dele para lavar, e daí entra uma pessoa que vai viajar, porque vai sair do prédio, tira a roupa do morador, coloca dele na máquina. Isso a gente viu acontecendo. E aí bem, logicamente, existe hoje um aplicativo para você controlar se tem máquinas de lavar disponíveis para você. Mas é como o Guilherme falou, daqui a pouco você vai ter 20 aplicativos, né? Um para Pois é, controlar o iFood, outro para controlar a máquina de lavar, outro para controlar, enfim. Então, a ideia exato. realmente a integração vai ser a grande novidade. Quem conseguir cada vez É, mais integrar vai ter mais sucesso, né? exato. É isso mesmo. E aí as empresas, no caso nós como, vamos dizer, fabricantes dessa solução, já temos que estar pensando nisso e preparados para isso, né? Então, igual o Gabriel colocou ali, cara, a gente se integra com esse, mesma coisa com a Magic Key aqui, integramos com o sistema condominial, com RP e tal, porque eventualmente você já vai ter um legado cobrindo outras coisas, né? Que é impossível uma solução única cobrir 100% dos casos ali, não existe isso. Então, a integração e aí agora tem outros desafios, né? Tem LGPD no meio, então nem entrei nisso porque Tá doido, né? Não, o curioso é que em poucos contatos que a gente teve há algum tempo atrás, a gente viu cases tão distintos, né, como a Universidade, né, de São Caetano, que vocês fizeram, sim, pequenas pousadas, uma interessante que eu estava lembrando agora me falhou a memória, um projeto que vocês fizeram na Universidade, bom, pousadas em geral, mas eu estava lembrando de um, Guilherme, deixa eu ver. Bom, a gente está muito ligado, assim, essa mudança agora com as unidades, os prédios chamados NRs aí, né, de não residenciais, e a locação de áreas diferentes, né, quer dizer, prédios que têm loja, tem área de uhum, lazer, tem comércio, e aí tudo que foi falado hoje aí, inclusive um dos capítulos aí, o que o Gabriel abordou, que é dos lockers, também fazem
esse casamento necessário aí. Então, eu acho que todos vocês aí devem ter sentido as dificuldades e, por outro lado, que existe luz no fim do túnel. É isso que a gente está É procurando. isso. É que tem muita oportunidade, né? Onde tem dor, eu botei ali meia dúzia de dor de meia dúzia de pessoas. Isso aí, se você for destrinchar, Vai cada um longe, é um mercado gigantesco. E vai esses longe. prédios mistos, cara, eu tenho plena convicção de que vão crescer demais e as dores só vão aumentar. Só está Então, começando, né? Só só está está começando começando. e a gente já começa a ver entreveros aí entre o pessoal de hotelaria, de gestão, Isso. usuários, investidores, né? E todo mundo tem o que reclamar. Mas daqui a pouco É a gente isso. quer que todo mundo tenha o que agradecer. Esse é o nosso É isso desafio. aí. É Então, isso tá aí. bom. Guilherme, muito obrigado. Guilherme deixou os contatos. A Patrícia está aí também acompanhando, deixou o e-mail dela. Todos são muito prestativos e presentes. Então, pessoal, fiquem à vontade aí de fazer contato, tá, com a Magic, saber das novidades e conosco também. Guilherme, te agradeço pela colaboração mais uma vez. Espero que a gente se reencontre em breve, tá bom? Obrigado, Moratório. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.